Olá pessoal, bom dia. Espero que vocês estejam bem. Decidi fazer esse vídeo conforme combinado, né, com vocês, para ir passando algumas orientações, de repente sanar até algumas dúvidas referente à revisão que nós programamos para essa semana para prepará-los para a semana que vem para a prova global, beleza? Deixa eu diminuir minha imagem aqui e vamos lá. Opa! Aí, agora sim. Bom, então vamos lá. Na questão 1, aqui, ó, é uma questão que fala sobre a antiguidade, né? História da matemática. Então eu vou ler rapidinho e aí eu faço alguns apontamentos para poder ajudar vocês. Na antiguidade, os homens utilizavam alguns recursos naturais para anotarem suas quantidades. Tais como animais, colheitas, né? Eles tinham que anotar suas quantidades, tinham que arrumar um jeito. Lembrando que na antiguidade não existia tecnologia nenhuma. E pouquíssimos recursos materiais, né, que facilitassem as vidas deles. Então, cite alguma dessas maneiras de anotações. Então, conforme nós conversamos muito no começo do ano, em fevereiro, né, no início das aulas, lá na escola ainda, a gente combinou, né? Eu contei essa história várias vezes para vocês, com vários detalhes, mas os principais meios de anotações deles eram o quê? Pedrinhas, eles usavam pedras, inclusive a palavra cálculos, né, está relacionada a pedras. Eles davam nós nas cordinhas, nos barbantes, né, e faziam riscos em ossos de animais, faziam riscos em paredes, enfim. Era um sistema bem precário, mas era o jeito que eles achavam melhor para anotar as suas quantidades. Tá certo, gente? Então, essa seria uma resposta adequada para a primeira questão. A segunda questão. Com o passar dos tempos, os homens em diferentes regiões foram adotando seus próprios sistemas de numeração. Porém, chegou um certo momento da história em que houve a necessidade de adotar um sistema único e universal, para que houvesse um melhor entendimento nas relações financeiras e comerciais entre as nações. Veja, cada nação tinha seu próprio jeito de anotar as quantidades, tinha seu próprio sistema numérico. Então, quando eles iam vender ou comprar alguma coisa do vizinho, dava uma confusão tremenda. Então, precisava criar um sistema único, universal de numeração. E aí que vem o sistema de numeração decimal que utilizamos hoje, que ele é universal, tá? Então essa seria uma resposta coerente. E os algarismos, né, que eles também passaram por um processo de evolução, porque cada nação tinha lá o seu próprio sistema de símbolos, né, de simbologia numérica, e inclusive os egípcios usavam os hieróglifos, né? Os romanos também usavam lá o seu próprio sistema, que a gente conhece bem. Então, os algarismos que ficaram padronizados são os algarismos indo-arábicos, né? Nós falamos muito sobre isso também. Então, o sistema de numeração é o decimal, tá? E agregados ao sistema decimal vêm os algarismos indo-arábicos. Beleza, gente? Questão número 3, que está? O número 2135,23 se escreve da seguinte maneira. Então, aqui está a forma com que ele deve ser escrito. Está lá, ó, 2.135 inteiros e 23 centésimos. Muita atenção nessas últimas palavrinhas, ó, centésimos, pode ser décimos, pode ser milésimos e pode ser até mais. Mas vamos ficar até os milésimos por enquanto. Então, com base nesse modelo, você deveria escrever esses 4 números aqui por extenso, né? Então, fica muito fácil. À esquerda da vírgula, né, está a parte inteira, são os inteiros, tá? E à direita da vírgula estão os números, que são os números racionais, os decimais. Então, basta fazer essa separação na hora de escrever. Então, no primeiro caso aqui, ó, na letra A, nós temos lá ó, 1.213,22, não é isso? Então, a gente vai escrever da seguinte maneira. 1.213, pode ser 1.000 também. A palavra 1 pode entrar aqui na escrita, né? 1.213 inteiros, tá? E 22, o que? Centésimos. Por que é centésimos? Porque ocupa 2 casas à direita da vírgula. Se tivesse apenas um algarismo à direita da vírgula, seria décimo, tá? E se nós tivermos 3 algarismos à direita da vírgula, então a gente pronuncia milésimos. Então nós temos décimos, centésimos e milésimos.
décimos, uma casa à direita da vírgula, centésimo, duas casas à direita da vírgula, e milésimos, três casas à direita da vírgula. Tá? Esse é o padrão, então, de interpretação dos números decimais. E assim segue, né? 3.433 inteiros e 34 centésimos é o item B. 194.220 inteiros e 14 centésimos é o item C. 3.120.440 inteiros e 84 centésimos é o item D de dado. Tá bem? Lembra, duas casas à direita da vírgula, a gente disse que são centésimos. Agora no item 4, tá lá, eu faço o contrário, ou seja, já está escrito o número por extenso e você deve escrevê-lo em forma de algarismos. Então vamos pegar aqui o item A, 3.422 inteiros e 5 décimos. E agora, né? Como é que escreve 5 décimos? Tá vendo? Porque 3.422 inteiros é muito fácil. Os 5 décimos, a palavra décimo quer dizer uma casa apenas à direita da vírgula. Então você vai colocar apenas o número 5 à direita da vírgula. Muito fácil. Item B. Tá lá, 45.379 inteiros. E aí vem 52 centésimos. Centésimos, duas casas à direita da vírgula. Então é só colocar o 52 lá que já está certo. Né? Aí vem aqui o item C. 4.603.202 inteiros e 104 milésimos. Lembra, milésimos são três casas à direita da vírgula. E o 104 encaixa direitinho lá. É só colocar o 104 à direita da vírgula. 200.502.804 inteiros e 7 milésimos. Aqui que está, né, um segredinho. Ó. Nós temos apenas o número 7, mas ele tem que ocupar a casa dos milésimos. Como é que a gente faz? A gente vai colocar 007. Tá? Ele ocupa a última casinha, então, à direita da vírgula, mas tem que ter três casas obrigatoriamente, porque nós estamos falando de milésimos nesse caso, tá? Então, se é 7 milésimos, fica 007, à direita da vírgula. Questão 5. Em um jogo, Carlos ganhou na primeira rodada 7.643 pontos. E nas outras rodadas, ele perdeu alguns pontos da seguinte maneira. A palavra perdeu significa que tem que subtrair. Então, a própria palavra diz para nós qual é a operação base desse problema. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Ó? Dá para fazer 4 contas, aliás, 3 contas de subtração, ou você pode somar os pontos que ele perdeu e subtrair da quantidade de pontos que ele ganhou. Tá? Então, tem 2 caminhos que dá para seguir e os dois são funcionais nesse caso. Fica a seu critério. Eu percebi que a maioria acertou esse exercício aqui. A questão 6 fala sobre calendário, né? Se João nasceu em 1997 e Maria nasceu em 2002, quais serão as suas idades em 2024? Contas de subtração. É muito fácil. Né? Então, o que você vai fazer? 2024 menos 1997, você vai ter a idade do João. Depois, 2024 menos 2002, você terá a idade da Maria. Tá certo, gente? Facinho, né? Questão número 7. Fernanda entrou em uma loja e comprou os seguintes itens. Veja que ela comprou uma unidade só de cada item, né? Ó, uma blusa de 68, um par de sapatos de 125, uma calça jeans de 97 e um vestido de 143 reais. Ela gastou bastante, hein? A vida dela tá boa, né? Muito bem. O que a gente tem que fazer aqui? Apenas soma. Porque a pergunta é, ó, quanto ela gastou nessa loja? Ela gastou tudo isso aqui. É só somar. Adição, facinha, né? Numa caixa, questão 8, né? Numa caixa é possível guardar 146 laranjas. Quantas laranjas podemos guardar em 15 caixas iguais a esta? Aqui está nítido, né? Você tem 2 maneiras de fazer. Somar 146 mais 146 mais 146 15 vezes. Ou você pode fazer 15 vezes 146, uma continha só, que é uma multiplicação. Então, há esses 2 caminhos para você resolver esse problema, tá? O ideal é fazer multiplicação, porque você economiza tempo e espaço no seu caderno. A questão número 9.
Numa fazenda há vários cavalos e galinhas, porém o dono só sabe contar através do número de patas dos animais. Claro que isso aqui é uma bobagem, né? Mas é para aumentar o desafio. Se ele contou 226 patas de galinhas e 326 patas de cavalos, quantas galinhas e quantos cavalos existem nessa fazenda? É muito fácil, você vai fazer aqui duas contas de divisão. O que deve ser levado em consideração é que cada galinha tem duas patas e cada cavalo tem quatro patas, óbvio, né? Então você vai fazer duas divisões, uma divisão por 2 e outra divisão por 4. E pronto, você já terá a quantidade de animais que tem nessa fazenda. Beleza, gente? A última questão, a número 10, eu acho que é a que dá um pouco mais de trabalho. Em uma bandeja cabem 12 ovos. Geralmente é assim no mercado, né? Tem bandejas com um pouquinho menos, um pouquinho mais. E em um caminhão cabe 820 bandejas. Aí a pergunta é, ó, bandejas como essa, né? Bandejas com 12, tá vendo? Cabe 820 bandejas em um caminhão só. Quantos ovos? Olha a pergunta, ó, não é quantas bandejas, é quantos ovos. A gente tem que ficar esperto na pergunta, né? Quantos ovos cabem em 5 caminhões iguais a esse daqui, ó? Veja, um caminhão cabe 820 bandejas. Uma bandeja cabe 12 ovos. É ovo pra caramba, né? Eu vou dar uma dica para vocês. Vai dar quase 30 mil ovos nesses 5 caminhões, tá bem? Vai dar quase um pouquinho menos de 30 mil. Então, se o seu cálculo deu aí, sei lá, um número pequeno, um número baixo, que não seja próximo de 30 mil, desconfie, tem alguma coisa errada. A dica é, use multiplicação nesse problema, tá? Então, esse aqui é o seu grande desafio. Espero que eu tenha ajudado com essas dicas, né? É um caminho aí para vocês. E quero aproveitar para desejar boa sorte na semana que vem na avaliação global para todos vocês, em todas as disciplinas. Se cuidem. Fiquem com Deus.